Pensalcine ao vivo, aqui direto de Los Angeles. E hoje nós temos Marcelo Cosme para falar de correção de cor. Então, correção de cor com o Marcelo Cosme. Tudo bem, Marcelo? Beleza, Nani? Tudo bom? Pô, prazer, meu. Muito obrigado aí pelo seu tempo aí, pela Pô, cara, disposição. prazer é todo meu. Marcelo, ó, vamos começar já puxando a sardinha aqui para a direção. Cara, correção de cor é aquilo, né? Os softwares estão cada vez mais rápidos, barateia assim, muita coisa da produção, né? E todo mundo começa a fuçar, mexer, e fica sempre aquela questão, né? O que eu posso fazer? O que o diretor. Como o diretor pode aproveitar ao máximo a correção de cor? Assim? O que o diretor precisa saber de correção de cor para quando chegar na pós, sentar do seu lado, poder extrair o máximo do material dele? Bacana. Eu vou falar uma coisa que pode parecer estranha, mas assim, o diretor tem que saber tudo. A única coisa que ele não precisa saber é operar o software. É, Mas, assim, o diretor ele tem que ter na cabeça dele, desde o roteiro, desde a pré, o que ele espera do filme dele, do projeto, o que ele espera de cor desse projeto. Então, assim, ele tem que conversar bastante com o diretor de fotografia, diretor de arte, né? Porque o que acontece muito, Nani, assim, às vezes o diretor ele fica chateado com o resultado, porque assim, muitas vezes por falta de conhecimento do que ele pode fazer durante a gravação, né? E depois resolver na pós, ou que ele não pode fazer, né? E tentar resolver na pós, né? Na finalização, na hora que chega na cor, assim. Então, eu acho que é necessário um conhecimento bacana de arte, né? Assim, vou dar dois exemplos, assim, pegar o Ridley Scott da vida e o Wes Anderson, né? Ridley Scott, o cara estudou na Royal Academy of Art, né? Wes Anderson foi diretor de arte, né? E não que seja necessário isso, né? Mas assim, o cara tem que ter um conhecimento bacana, né? De fotografia, de direção de arte, né? Ele não pode ter só a ideia e gritar ação e corta. De forma mais prática, então, Marcelo. Você disse que toda essa criação, então, de repente, do contraste, da paleta de cor, ser feito desde o começo, na própria produção, então a direção de arte segue essa linha, e chegar na correção de cor e reforçar essas ideias, ou de repente, se tiver que trocar alguma coisa, fazer uma experimentação, é uma coisa mais limitada, pontual, não tem como se criar essas cores de repente do nada, né? Tecnicamente falando, deixa eu perguntar. Tecnicamente falando, a gente sabe que, eu posso fazer máscaras e trocar as cores de objetos e, enfim, as possibilidades são infinitas. Mas na prática, isso é viável? Tipo, o quanto realmente vale a pena eu ficar mascarando roupa de personagem, trocando de cor? Isso acontece? Isso dá pra fazer em alta escala, assim, o filme inteiro? Como é que... Ou não? Isso engole todo o budget e não funciona? Então, assim, é um processo demorado, né? É um processo que muitas vezes o colorista ele até consegue fazer, entendeu? Mas eu vou até dar um exemplo de uma coisa que aconteceu recentemente. Assim, eu recebi um material e era de um banco, tinha umas cores fortes, né? Esse banco ele tem cores fortes, porém foi gravado sem esse contraste de cor que eu digo, né? A pele da atriz era muito próxima ao tom de pele da roupa que ela estava usando. E aí eles falaram assim, cara, a gente precisa que a blusa dela né, tenha uma saturação alta, né? E eu falei, cara, se eu não fizer uma rotoscopia, porque ela coloca muito a mão na frente do peito, ela gesticula bastante, né? Só através da correção de cor, da seleção por cor, né, eu não consigo fazer isso. E assim, a gente tentou várias vezes e essa gravação caiu, os caras estão refilmando, né?
porque ia ficar mais barato eu refilmar do que gastar com rotoscopia e também não tinha tempo para isso, né? Então é muito. É possível esse tipo de controle, a gente sabe que é possível, mas não é o caminho certo, né? O caminho certo, de repente, é fotografar direito. Exato. Eu brinco, né? Mas assim, brinca falando sério, né? Que é muito fácil você tirar a cor e tirar contraste, mas é muito difícil você colocar, né? Principalmente cor, né? Assim, se você não tem um material rico, né? Por mais que você trabalhe, ele vai continuar sendo um material pobre, né? E você perguntou sobre fazer máscaras, essas coisas assim. Eu acho que isso até depois a gente poderia entrar um pouco mais nesse assunto, mas com o tempo você vai descobrindo que o menos é mais, né? Então assim, se eu precisar começar a colocar muita máscara, precisar traquear muita coisa, virar muita cor, alguém errou nesse processo. Ou eu estou querendo passar por cima do trabalho do fotógrafo e do diretor de arte, né? Eu acho que aí assim, existe uma linha tênue entre o que eu posso fazer, né? E assim, o meu trabalho ele tem que passar batido. Meu trabalho ele não pode ficar acima do que está sendo mostrado, né? Se começar a chamar muita atenção, tem alguma coisa errada. Só para clarear um pouco para quem não sabe, Má. Então, máscara você recorta uma área da tela ali e só aquela área sofre a alteração de cor que você quer. E o tracking é quando você faz aquela área, aquela máscara seguir só um objeto. Então, se você quiser cortar a camiseta de alguém, você seleciona só aquela camiseta e troca a cor. Tá certo, deu pra sacar que esse é o caminho da correção de cor, né, Cello? Que é corrigir o erro de alguém, né? O que você falou. De repente, na filmagem, o primeiro plano não recorta muito bem com o segundo plano, com o background. Então, realmente, você não tem contraste de cor, você tenta depois levantar um pouquinho para aumentar essa sensação de profundidade, né? É isso que você está dizendo, né? Os alienígenas viver no mundo 3D, né? Querendo ou não, a gente acaba trabalhando, o nosso trabalho aqui é 2D, né? Então, o que a gente conseguir criar de profundidade, né? Separar o objeto ou a pessoa do fundo, né? É sempre válido. Então, dá para entender que o seu trabalho mais legal que entra aí é aquele que você só vai pegar essas cores da filmagem, de repente acertar um tom, que nem você falou, o tom de um banco, né? Às vezes sei lá, o banco é amarelo, você põe um objeto amarelo, no set tá amarelo, mas de repente por alguma questão da iluminação, aquele amarelo se perdeu um pouquinho, então você é obrigado a voltar aquele amarelo pro tom original da marca, é isso? Às vezes, pela câmera que você está usando, pelo algum filtro que você está usando, temperatura de cor que você está usando, muitas vezes assim, você fala, ó, ele tá verde ou ele tá amarelo, né? Mas não é esse amarelo. O amarelo ele tem que ser um pouquinho mais frio, né? Ele não pode ser tão puxadinho pro laranja, ele tem que ser um pouquinho menos, né? Ou esse azul, ele tá entrando um pouquinho de magenta aqui, tem que tirar, né? Isso, ele tem que ser uma cor mais pura, né? Então é esse tipo de ajuste que a coisa precisa. Porém, já teve casos, né, assim, de eu ter um carro azul numa filmagem, né? E esse carro ele precisar ser verde, né? Assim, teve que virar a cor bastante, né? E como a imagem tinha uma qualidade muito boa, foi captada, né, com uma qualidade muito boa, e o cenário que eu tinha atrás, ele dava essa possibilidade, né? Foi assim, foi mamão com açúcar, cara. Foi pingar em cima do carro, né? Selecionou quase todo, né? Aí então, talvez estaria um exemplo da parte criativa da correção de cor, mas mesmo assim na captação, se pensou no contraste, em separar esses elementos para facilitar o seu trabalho, né? Sim, exatamente. Se não, Marcelo, mais ou menos você vai ter que recortar um carro durante os 45 segundos do comercial. Porque, por N motivo, na filmagem eles não tinham ainda a versão verde, que é a versão
o Camaro amarelo não tava lá, só tava o vermelho e o amarelo é o carro-chefe. Se você tiver que recortar um Camaro amarelo durante os 45 segundos do comercial, quanto tempo isso leva? Para as pessoas terem uma ideia de tempo. Cara, vamos pegar um comercialzinho de 30 minutos. 30 segundos? Assim, que deu tudo errado, que você tem que fazer tudo na mão. 30 minutos não. 30 minutos é no pior cenário, assim. No pior cenário, vai ter que fazer tudo máscara na mão. Cara, o pior cenário, sem brincadeira, assim, dá uns 2 diazinhos de trabalho, Nani. Uns 2 dias do quê? De 10, 12 horas de trabalho? Por aí, umas 10 horas de trabalho. Entendi. Então, na pior das hipóteses, acho que cabe no orçamento. Mesmo se você fizer uma cagada feia dessa, cabe no orçamento. Sim, cabe. Quando é carro, né? Assim, é um vestido, né? E assim, e a pessoa não interage muito, né? Ou o contraste da pele com o objeto, no caso, né? Ou o que estiver interagindo com esse objeto que a gente vai ter que mudar a cor, não interfere muito, né? Assim, é algo que dá para fazer, né? E não vai gerar grande custo ou grande trabalho, né? Dá para segurar a onda. E se você for ter que refazer a pele de uma atriz por qualquer motivo, mais um comercial de 30 segundos, no qual você... Porque trabalho de correção de cor envolve muito também retoque de pele, não envolve, não? Sim. Né? Você tem que deixar todo mundo novinho. Né? Não, mas isso é mais sossegado, né? Isso já é uma coisa assim que faz parte do trabalho, né? A pele a gente sempre dá uma corrigidinha, né? Assim, tem uma câmera que sempre puxa um pouquinho mais pro verdinho, um pouquinho mais pro magentinha. A gente sempre precisa dar um tapinha na cor, né? Mas isso é uma coisa mais tranquila de fazer. Vou voltar para isso aí que você falou da câmera, mas antes disso, você faz correção de cor, se for retocar a pele de alguém para um comercial desse, com certeza você faz nos close-ups, mas você faz também nos planos mais abertos, nos planos gerais, você chega a tentar dar onde é que, sem ser nos close-ups, né? Onde mais você faria esse retoque de pele? Nani, com o tempo a gente começa a ver que assim, às vezes não é necessário você fazer em todos os planos, entendeu? Dependendo da distância que tá, da duração do take, né? Às vezes não é necessário. Assim, o que eu costumo fazer bastante eu faço realmente nos close-ups, né? Nas cenas mais fechadas, e dou um play. Se passar liso, entendeu? Eu deixo quieto. Terminei o trabalho, vou tomar um café, vou no banheiro, vou almoçar, né? Saio, vou dar uma volta, voltei, dei um play, passou liso, acabou, eu não preciso mexer nisso. Se eu olhei e falei, pegou aqui, aí eu vou lá e corrijo, né? Entendi, porque você uma vez comentou que tinha pegado séries inteiras, tinha feito 4, 5 séries inteiras. Eu fiquei pensando nisso, né? O quanto, né? Nessas séries de ficção, você chega também a ficar dando retoque ou é só quando tem exigência de contrato da atriz principal? É mais quando tem esse tipo de exigência, Nani. Para comercial é uma coisa que você acaba trabalhando mais, assim, né? Numa série, por exemplo, vou pegar uma série de 50 minutos, né? Eu costumo fazer um episódio em 2 dias, né? Quando a coisa é redonda, né? Eu fiz, o ano passado eu fiz uma série para MTV, foram 13 episódios, né? E a média era mais ou menos isso, assim, era 2 dias. Porque foi bem filmado, o diretor ele sentava comigo e a coisa fluiu, né? Então é muito rápido, né? Porém tem séries que você leva uma semana para fazer um episódio,
né? Porque você precisa traquear, né? Assim, foi filmado subexposto, né? Então vai, volta, refaz, testa, né? Então é um pouquinho mais complicado. Quando vem um material bonitinho, assim, que nem você mencionou, que seria mais ou menos o seu trabalho? Assim, primeiro você faz uma passada para balancear tudo, e depois você volta para fazer um look final, numa peça de ficção, assim, numa série. O tempo que você gasta mais é com essa coisa do look final mesmo? O, o maior trabalho, na verdade, é com o matching de cena, né? É com Tá. assim, eu costumo dividir em duas partes, né? A correção de cor, né? E a classificação. Então tem o color correction e o color grading, né? O color grading é a parte mais criativa, a parte gostosa do trabalho, né? Porém, é onde a gente gasta mais tempo, pelo menos eu gasto mais tempo fazendo essa preparação primeiro, né? Fazendo a correção de cor, né? Fazendo matching de cenas, e eu acho que isso é o principal. Você Né? faz esse A criação de balanceamento look, entre os takes, faz com que a cena inteira esteja balanceado, contraste parecido, brilho parecido, e aí depois você volta para criar um look final, pôr uma textura, é mais ou menos isso? exatamente, é isso mesmo. E se o Né? diretor souber o que ele quer, esse look final sai mais rápido aí, que nem esse projeto que você falou, né? É delicioso quando é isso, quando o cara sabe o que ele quer, né? Voltando até nessa série que eu fiz o ano passado para MTV, né? E foi uma série que eu comecei dividindo esse trabalho com outro colorista, né? E em dado momento a coisa estava rolando tão bem, né? Que ele falou assim, cara, vai tocando e eu vou vendo, né? Assim, ele dava supervisão em cima desse trabalho, né? Mas eu tive uma abertura tão grande dos diretores, né? E que muita coisa assim eu criava ali, né? Eu sugeria, eu falava, cara, putz, dá para fazer isso, né? Nessa cena aqui, e se a gente tentar fazer tal coisa? E aí o diretor até ele entrou nessa pilha comigo, nossa, ele vinha com umas referências muito loucas, assim, de cinema alemão, não, essa parte aqui vamos fazer dessa forma e tal, né? E era super gostoso de fazer, né? Porque como o material já estava redondinho, né? A gente perdia um tempo maior nas brincadeiras, né? Que é o capricho, que é o algo a mais aí, né? Que é o gostoso de fazer, né? Que é o color grading, né? O color Que é o correction é color grade, consertar exatamente. os problemas. Nesse color correction aí, que você falou das câmeras. Então, se o pessoal Uhum. vai filmar e filma lá com 3 câmeras diferentes, e aí? O que acontece quando esse footage chega de 3 câmeras diferentes? Então, isso é complicado, Nani. Hoje em dia a gente tem uma fixação por drones, né? Assim, em todo lugar você tem um drone, né? E é uma câmera sempre mais complicada de você trabalhar, né? Porque o arquivo é muito Vamos dar nome comprimido. aos bois, Marcelo. Vamos dar uma porcaria. Essas câmeras são umas webcams, vagabundas. Vamos falar a verdade. Não, tem umas boas, mas assim, a maioria são bem vagabundinhas, né? Então, a gente tenta fazer o melhor possível, tenta trazer essa câmera o melhor possível. Às vezes, vou dar um exemplo, assim, pô, o cara usou uma Alexa, né, para fazer um plano, e o contraplano ele fez no Massa 7S, né? É, cara, a gente vai tentar, né? Vai chegar uma hora que a gente vai começar a tirar um pouquinho, né? Capar um pouquinho de informação da Alexa para conseguir casar com essa câmera que tem uma qualidade menor, né? Pecado, né, cara? Mas Aí você se pergunta por que realmente você foi pra câmera melhor, né? Se é pra você dar um downgrade nela pra casar com a outra câmera pior, né? Realmente, alguém escorregou, né? Ou foi no budget, ou foi na escolha técnica mesmo.
do diretor de, sei lá, né, cara, não sei. Tem alguns caminhos que às vezes o material não dá pra entender, né? Às vezes são processos que a gente não consegue entender, né, cara? Você quer baratear de um lado e acaba comprometendo do outro, mas enfim, né? E assim, só para o pessoal entender também, essas câmeras elas trabalham com codecs totalmente diferentes, então taxas de compressão totalmente diferentes, né? Elas trabalham com cores diferentes, então uma tem um tom mais esverdeado, a outra tem um tom mais magenta, enfim. Aí fica lá o cara de correção de cor tentando balancear tudo isso. É mais ou menos isso? Exatamente, Thiago. Né? E sem contar, às vezes, lente também, né? Você tem as câmeras diferentes e elas trabalhando com sistemas de lentes diferentes, fabricantes de lentes diferentes. Tudo isso vai estar na imagem, né, cara? Exato, E o grande barato, assim, na verdade, o que vai diferenciar um trabalho de outro, né? Vou dar um exemplo, assim, numa Netflix da vida, né? Que as câmeras são muito parecidas, né? Você sempre dá assim, 80%, sei lá, do material é filmado com RED, por exemplo, né? E o que vai diferenciar um trabalho do outro é a lente que você está usando, é a textura que essa lente vai te trazer, né? E depois, logicamente, o look o trabalho do correção de cor, né? Que você vai trabalhar, né? Mas, assim, eu não tenho muito problema, né, com isso, assim, de câmeras muito diferentes, né? Porque eu graças a Deus, né, eu tô num nicho de mercado, né, onde a galera costuma filmar direito, né? Tem os seus problemas, logicamente, mas acabam filmando direito. Então, assim, dificilmente o cara vai chegar aqui e falar assim, cara, eu gravei a câmera principal com uma ARRI, o contraplano tá com uma 5D e tem uma GoPro pegando detalhes, sei lá, né? Casa aí, mas né? só a gente dá um jeito de fazer a coisa funcionar. Não, eu imagino que você já deve ter vários atalhos pra isso, pra lidar com esse tipo de coisa, né? Assim, né? Então, quando você vai trabalhar com drone, por exemplo, assim, que é uma imagem sempre é muito sharp, né? Tem muita nitidez, a gente vai lá, derruba um pouquinho da nitidez, derruba um pouquinho da saturação, né? Porque sempre é uma imagem muito saturada, né? E o grande problema sempre você não pode deixar a imagem clipar e não pode deixar ela, né? Assim, isso, não ter preto e não ter branco. Né? Assim, clipou, já era. Não, e assim, imagina que até você falou dos seus clientes e tal, mesmo quem chega com essas opções é porque sabe as opções que fez, né? Então sabe o que vai acontecer quando chegar na correção de cor e tentar casar esse material, foi de repente até por uma limitação de tamanho, né? O que essas câmeras menores propiciam é às vezes entrar em lugares, fazer coisas que as câmeras grandes realmente não... Você precisa de um assistente de câmera, você precisa de espaço, né? E as câmeras pequenas elas entram e fazem coisas que as grandes não fazem. Então, dependendo do estilo do projeto, realmente o caminho para seguir, né? Agora, mas eu imagino que isso gera esses problemas e você já tem os seus macetes para resolver esses tipos de problemas aí, né? Sim, e assim, né? Infelizmente, o colorista muitas vezes ele tem até o primeiro contato com o material quando o HD chega na mão dele para ele trabalhar, né? Porém, quando você vai desenvolvendo uma amizade, uma confiança com o diretor ou com a produtora que você está trabalhando, né? Fala assim, cara, me coloca no começo ali, ó, me coloca na pré, entendeu? Deixa eu conversar com esses caras, ver o que está acontecendo. Vamos fazer teste de câmera? Vamos, assim, entendeu? Tem muita gente que cobra para fazer isso, né? Se o projeto, eu sei que vai vir para minha mão daqui 2 meses, 3 meses, 1 ano, sei lá, né? Às vezes acontece. É melhor eu perder, né? Vamos lá, 2 dias fazendo teste de câmera com o diretor, né? Do que depois, na hora que está tudo rodado no HD, chega você e fala, cara, infelizmente não dá match, tem muita diferença,
né? A gente vai ter que ficar mascarando pele desse lado porque a câmera não chega, né? Então é legal quando tem essa conversa antes, né, para fazer esses testes, para ver se a coisa vai funcionar de verdade, né? De fato é um processo hoje mesmo que começa na pré, o trabalho do fotógrafo com a direção de arte, né? E com você, cara, porque realmente até a gente brinca, né? Que fotógrafo que não conhece correção de cor já tá fora do mercado, porque realmente é um processo que começa no set e só acaba na pós-produção, né? Eu venho, né, Dani, nesses últimos anos dando bastante cursos e workshops de correção de cor, né? E uma das primeiras coisas que eu falo, e isso até fica para os coloristas de plantão, eu não espero que todo aluno que esteja ali se torne um colorista, né? Até porque muitas vezes o cara ele chega ali e fala: caraca, bicho, dá todo esse trabalho, assim, que bom que existem coloristas para fazer isso. O buraco né? é mais embaixo, né? Mas assim, pô, eu fico super feliz quando eu vejo um diretor, quando eu vejo um diretor de arte, quando eu vejo um diretor de fotografia fazendo um curso de correção de cor, entendeu? Para entender como que a coisa funciona, né? Assim, o que ele pode abrir mão no set para fazer na pós e do que ele não pode abrir mão, né? Porque depois ele não vai conseguir resolver, ou vai dar um trabalho muito grande, vai gerar um custo alto, né? Então eu acho que é essa doutrinação que a gente precisa ter, né? É verdade. Eu tenho uma outra pergunta aqui que chegou. Mas antes disso, você está falando de curso e tal. Para as pessoas terem uma visão, poderem saborear isso, né? Digamos um curto independente. Se eu tenho um curto independente, eu posso, super low budget, fiz lá meu filme de 15 minutos, eu posso sonhar com uma correção de cor profissional, Marcelo? Existe um caminho, existe um mercado para corrigir curtas independentes? Sim, pode sonhar e não é um sonho difícil de acontecer, não. Quanto que eu teria que pôr no meu budget para corrigir um curta de 15 minutos? É claro, cada projeto é um projeto, a gente sabe. Cada projeto é um projeto, né? Mas para ter uma ideia, assim, um filme de 15 minutos. Assim, eu vou ser muito sincero, eu já assisti material, assim, de cara que foi indicado e falou, cara, pô, eu tenho um curta aqui, eu queria fazer cor, mas, pô, tá sem grana e tal. Eu falei, daqui, deixa eu assistir. E eu gostei tanto do que eu vi, que eu falei assim, cara, sei lá, quanto você pode pagar? Já aconteceu isso, né? E o cara falou assim, cara, eu tenho R$800, né? Eu tenho R$500. E eu faço, cara. Eu falo assim, ó, logicamente... Cuidado, Marcelo, tem muita gente nos ouvindo. Né? Essa caixa de e-mail vai lotar. Cuidado. Não, mas assim, é aquilo que eu falei. O projeto... Você gostou muito. Me apaixonei pelo projeto. Mas assim, isso eu vou falar. Eu costumo cobrar para um curta, né, mais ou menos assim, de 15 minutos, a média é entre R$1.500 a R$2.500. Isso é o que eu cobro. Né? Aí, pessoal, quem tá mesmo apertado, pô, super barato aí. Não, é porque, Nani, assim, cara, eu comecei fazendo isso. Eu sei o perrengue que é, entendeu? E se eu não dou a oportunidade de um estudante, de um filmmaker fazer um bom trabalho, eu tô perdendo o cliente depois, cara. Porque esse moleque que tá na faculdade hoje, finalizando um curta, se ele for um cara bom, se ele for um cara batalhador, amanhã ele vai estar dirigindo um comercial, ele vai estar fazendo um filme, entendeu? E aí ele fala assim, pô, né, o Cosme, né, o outro colorista, né, pô, me ajudou, né, assim, abriu as portas, né, para trabalhar. É verdade. E aí, assim, uma mão lava a outra, né? Não, e a gente sabe que curta-metragem independente realmente merece um carinho especial, porque é uma batalha
que a gente trava sozinha, né, meu? Sem auxílio nenhum. E quem entra nessa briga merece qualquer tipo de suporte que a gente possa dar, porque realmente tem que ser olhado com carinho, porque é o celeiro mesmo e é de quem tá. É basicamente a base de sonho, né, meu? O cara fazer um curta-metragem independente é basicamente o coração e o sonho do cara. Não tem ganância financeira, não tem outra. Então acho que é legal mesmo realmente abrir essa porta para quem. Do jeito que você está fazendo aí, porque realmente é para pôr gasolina nesses sonhos, nessas expectativas de quem está estudando, quem está tentando fazer, né? Há um tempo atrás, um amigo falou assim, ó, eu tenho um amigo, né, que é de Alagoas, ele tá com um curta, ele tá querendo fazer a cor desse curta, né? Você não quer conversar com ele? Eu falei assim, converso. Aí pegou, me passou o contato e tal. E aí, cara, interior de Alagoas, né, assim, sertãozão e tal. Eu falei, pô, foi gravada com o quê? Ele falou, foi gravada com uma Sonyzinha, né, acho que foi com a 6300 e tal. E eu falei, caraca, né, meu... Falei, putz, cara, manda um H264 aí pra eu assistir e tal. Nani, eu assisti e eu falei, cara, eu quero esse material agora aqui, cara. Me dá esse material, eu quero colorir esse filme, cara. Que e legal. Tal, né? Rolou até uma graninha bacana, não foi uma graninha ruim, né? E tava dentro dessa média que eu passei. Mas se o cara tivesse falado assim, cara, eu não tenho grana pra fazer isso, eu falo, porra, não, daqui, cara, eu faço. Né? Porque, cara, um curta maravilhoso, meu. Mas são casos específicos, né? Depende muito. O cara do videoclipe do momento, o cara do comercial do automóvel, aí é outra coisa, né, meu? Aí é buscando lucro, aí é buscando mercado, aí realmente não dá nem pra praticar esses preços aí, mas pra quando o pessoal tá fazendo as coisas, arregaçando as mangas e fazendo sem dinheiro mesmo, acho que é legal mesmo. É muito bacana. Mas hoje, Dani, assim, infelizmente, cara, não dá pra você cobrar os preços que a galera cobrava há 5 anos atrás, entendeu? Assim, o mercado tá passando por um momento não tão bom. Tá bem saturado, né, na verdade, né? Entendeu? Existem mais profissionais e assim, eu acho que em toda área tem um boom, né, cara? Assim, eu estava quando teve o boom da internet, né? Eu trabalhava em agência e tal, essas coisas quando teve o boom da internet, né? Eu com 20 anos, eu andava de carro do ano e recebia um salário que meu pai nunca sonhou na vida dele, né? E, porém, isso passou, cara. Hoje, se você pega um diretor de arte e tal, né? O cara, se bobear, ele ganha um quarto do que eu ganhava há 15, 20 anos atrás. Focado na internet, é verdade. E também tem essas coisas, né, acho que é um pouco a questão de cor, é um pouco do eco que já aconteceu com a edição também, né, Marcelo? Como todo mundo começou a editar, cara. Todo mundo começou a editar em casa, nesses Maczinhos, MacBooks e o software de edição cada vez mais acessível. Então, realmente, hoje o trabalho do editor, você tem que tentar... É o que você tem feito na correção de cor, né? Tentar ficar sempre naquele grupo seleto ali de cima para poder ter essa constância. E eu acho que isso vai chegar também na pós-produção, cara. Cada vez mais fácil fazer efeito especial, cada vez... Até falando do DaVinci, que é uma das ferramentas de correção de cor, mas... Poxa, ele já tem hoje toda a parte de edição e toda a parte do Fusion, que foi, né, de efeitos especiais dentro do próprio software, que vem de graça só com a câmera, né? O cara compra lá Blackmagic Pocket, começa a filmar as curtas dele, já começa a editar, fazer a correção de cor e os efeitos, né, no mesmo software. Tem tudo, né, cara? Tem edição, som, tem, né, também. Tem DCP. Tem alto, cara, Starlight lá dentro. E... aí começa a tumultuar bastante o mercado, né? A figura de um especialista começa a
todo mundo quer, né, o cara tem que fazer um pouco de tudo, acaba não tendo especialista, mas no seu caso, que é focado só em correção de cor, um especialista e tal, consegue se destacar só naquilo, mas cada vez fica mais poluído mesmo, né? Sim, já me perguntaram até, né, assim, cara, pô, você é colorista, você fica dando curso, né, assim, pô, nego te liga, você vai lá, você passa a informação, você tá assim, você tá tirando trabalho você tá deixando de ganhar porque o cara vai começar a fazer cor, né, e tal. Eu acho o seguinte, né, assim, eu vou dar um exemplo de um cara que eu acho assim, que ele é um dos maiores coloristas que eu conheço, é o Walter Volpato, é um italiano radicado nos Estados Unidos. O cara fez Green Book, o cara... Nossa, sei lá, o cara tem 500 Dunkirk, foi ele que fez e tal. E é um cara que você pergunta qualquer coisa para ele, ele te fala, ele te manda na hora, entendeu? Por que esse cara ele faz isso? Não é operar o software. Nunca entendeu? foi, é verdade. Não é isso. É o quê? É o olho do cara, é a sensibilidade que o cara tem de fazer uma cor, de finalizar, entendeu? De criar um look. Aí é que está o segredo. E isso é uma coisa da pessoa, entendeu? Assim, eu posso sentar com um cara aqui durante, sei lá, uma semana, ensinar todos os macetes para ele do Resolve, né? De correção de cor. Ele vai sair daqui sabendo fazer uma correção de cor, né? Porém, o criar um look já é diferente, entendeu? Aí é que começa a separar o joio do trigo, né? Assim, o cara que é um profissional daquilo, né? Para um cara que acabou de aprender ou que viu um tutorial na internet, né? Sempre foi, sempre vai ser, né, cara? Essa visão artística mesmo, não tem... não é o Word que escreve romance, né? Não é o software, não é o software de edição, não é o software de correção de... Quanto mais fácil, tem gente que fica com medo das ferramentas ficarem mais fáceis, né? Quanto mais fácil, melhor, porque mais rápido você vai aplicar essa sua sensibilidade, esse olho, essa coisa artística na ferramenta, né? Não são os botões, é realmente o olho, né? Tem muitas modinhas, né, tecnológicas que a gente vê, porque um software trouxe um negocinho, então... Vem essas agora tá a modinha da transição, aquelas transição, puta, como enche o saco aquilo, mas enfim. Porque é tão fácil de fazer, o plugin faz, enfim. Mas o software nunca vai fazer, a câmera nunca vai fazer sozinha, a lente nunca vai fazer sozinha, você pode dar o melhor equipamento para... Não é isso, não são os botões, né? É a pessoa que aperta o botão, sempre foi, sempre será, né? Exatamente. Pô, Marcelo, muito legal, cara, a gente tá super estourado o nosso tempo aqui. Mas, cara, muito obrigado aí pelo tempo, paciência aí de abrir esse jogo, conversar com a gente aí. E espero que você possa voltar mais vezes aí, abrir pro pessoal fazer perguntas, deixar as perguntas, e quando o Marcelo voltar aí, a gente passa o resto das perguntas para ele aí. Com certeza, cara. Né? Quando coisas mais técnicas, né? Ou mesmo looks, né? E eu acho que é uma área bacana, né, para se explorar. E precisando, Nani, então eu tô aqui, cara. Você sabe que comigo não tem tempo ruim, não. Muito obrigado, volta mais vezes, sim. E quem quiser fazer um curso desse aí, Marcelo, como é que faz? Onde te procura? Então, é só me procurar nas redes sociais, né, no Facebook, né, com a Marcelo Cosme, ou a minha finalizadora, né, a The Hill, né. Mas, assim... É super fácil. Procurou Marcelo Cosme no Facebook, me encontra. Aparece. E a The Hill tá em São Paulo, mas faz trabalho remoto também, né? Isso. Estou em São Paulo, né? Mas faço bastante trabalho remoto, né? Se tiver necessidade de viajar, ir para outros lugares também, dá para ir. Marcelo, muito obrigado. Então eu espero que você volte mais vezes aí. Valeu, meu velho. Valeu, Nani. Brigadão, cara.
Tchau, tchau. Tchau, tchau.